Vamos falar de novo de racismo no futebol e de novo com o Vini Júnior lá na Espanha. O que mais, Flavião? Cara, e você acredita que, de novo, a preservação ambiental está sendo colocada como um empecilho para o desenvolvimento econômico, dessa vez lá na Amazônia? Putz, então, bora pra vinheta. Pronto. Começando mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião, beleza? Tudo em paz contigo? Tudo bem, vamos aí para mais uma semana cheia de notícias aí pra gente comentar. Como sempre. Mas antes, quero pedir aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso aí rapidinho agora, se inscreva, acione aí o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, assim mais gente tem acesso aos super papos que a gente tem aqui no Pare Ponto, além dos episódios com os nossos convidados semanalmente também. E mais, agora estamos no Apoia-se, né, Flavião? Opa. Já tem algum tempo, então, se você quer ser um apoiador aqui do canal, clica no link aí na descrição, apoia.se/pareponto e saiba como se tornar aí um parceiro, um apoiador aqui do nosso canal. Flavião, nem vou falar qual é a boa, porque não é boa, né? A gente acha que vai fugir, vai deixar em algum momento de tratar de alguns temas, como racismo, e acontece o que aconteceu com o nosso querido Vini Júnior lá na Espanha, né, Flavião? Como é que você viu isso, meu? Da pior forma possível, né? Primeiro que choca, você tá em 2023 e vê esse tipo de situação acontecendo, e a forma como as discussões acontecem depois, né? Como isso prolifera e como isso, enfim, repercute nas redes sociais e no jornalismo. A gente viu depois que os próprios jornais espanhóis passaram pano ou mesmo nem deram repercussão para o próprio assunto. presidente da La Liga, né, que é a Liga Espanhola de Futebol, né, começou um bate-boca ali no Twitter com o Vini Júnior, dizendo, quando a gente quer debater o tema você não estava lá, não é bem assim, a gente tem um monte de iniciativa. Enfim, o cara não teve nem a mínima sensibilidade de estar do lado de um atleta, né, que ajuda muito, inclusive, a liga dele a funcionar, não é? Tenha dúvida. É uma discussão até difícil de ter. Vamos lá, do ponto de vista criminal, do ponto de vista de ato em si, não tem discussão, na verdade, né? E ponto, tem que ser punido, tem que ser reprimido Agora, do ponto de vista social, é uma coisa tão complicada a gente discutir isso em 2023, mas a gente precisa, a gente colocou um post nas redes sociais, ontem você puxou esse post no Twitter, foi. Né? E depois eu até reafirmei o que você colocou lá, porque a gente tem visto essa discussão, e inclusive da questão de lugar de fala, né? Como dois caras brancos poderiam falar sobre racismo, de fato a gente não vai sentir nunca na pele o que o Vinícius Júnior está sentindo nesse momento, e outras pessoas negras sentem isso todos os dias. A gente não vai conseguir sentir, mas a gente se solidariza e percebe que é um negócio que afeta todo mundo. Né? Não faz sentido viver num mundo, viver num planeta em que você tenha esse tipo de reação e não ter as pessoas incluídas, ou igualdade, ou enfim. A gente não está nem falando de classe social, que nem é o caso do Vinícius Júnior. Pois é. Né? É uma pessoa com extremo sucesso, extrema competência. A gente vai falar de meritocracia numa situação dessa. Que é situação mais meritocrática do que o Vinícius Júnior, que está num dos maiores clubes Brilhar do país, lá fora, né? do mundo, exato, brilhando, fazendo o time brilhar, porque ele é um jogador fundamental para o clube. Né? Então não é nem esse tipo de discussão de mimimi ou de vitimismo. Cadê as pessoas que vêm falar de vitimismo quando a gente coloca nas redes sociais? Quando a gente fala de racismo ambiental, ou quando a gente fala de quilombos corporativos. De que é mimimi, né? De que é mimimi. Cadê o mimimi do Vinícius Júnior? Jogador de seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo, e sofrendo esse mesmo tipo de preconceito. É uma coisa que não cabe mais, já passou. Agora, uma imagem que me deixou atônito assim, Flávio, foi de uma foto captada da torcida do Valência, né, que estava proferindo ali os cânticos racistas, e um monte de adultos ali, uma menininha parada assim, atônita, olhando, né? E eu fico perguntando como que vai ser se a gente continuar nesse desequilíbrio, né? As próximas gerações, como que a gente vai conseguir caminhar, desenvolvendo culturalmente, ensinando melhor as pessoas na importância de você ser contra qualquer tipo de desigualdade, de você ser a favor da inclusão para já. Tem muito a fazer, hein, Flávio? Como que a gente vai resolver essa equação? Bom, a gente sempre fala da questão da educação e do exemplo, aí é difícil quando você Como você dá um exemplo? Como você dá um exemplo? O exemplo que essa menininha teve, né? É o pior possível.
Mas, da mesma forma, a gente tem tentado aprender alguma coisa com as pessoas que estudam isso há mais tempo. O Valdir esteve aqui e falou disso, a Jázer esteve aqui e falou isso. Então, se a gente esperar a questão educacional, que também é desigual no mundo inteiro, ou seja, a gente deveria partir de uma base já sólida para que essa educação já tivesse sido implementada, mas se a gente esperar só essa educação fazer efeito, e a gente espera que isso já esteja começando, isso aí vai demorar. A gente vai demorar mais 500 anos para restabelecer uma desigualdade de 500 anos, pelo menos aqui no Brasil. E os nossos sucessores vão estar discutindo isso e falando que vamos esperar mais X anos se continuar no mesmo ritmo e assim vai. Então é uma questão complexa, mas no primeiro momento exige punição, exige que essas pessoas sejam devidamente punidas e orientadas para que não façam mais e que sirvam de exemplo para que essa menina, por exemplo, e outras pessoas vejam que isso aí não pode ser impune, passar impunemente. E educação, e não tem jeito, né? E inclusão, e projetos de inclusão, enfim, tudo que a gente vem discutindo aqui. O que a gente precisa é debater isso daqui constantemente, não deixar passar, não fingir que isso é uma situação normal, corriqueira, comum, e que não deve repercutir de forma negativa de alguma forma. Agora o que chama atenção para mim, Flávio, é que temas até como esse, que deveriam ter uma sensibilidade quase que global, né, e uníssona das pessoas, na verdade ainda gera muita polarização, né? Como você estava falando, a gente acha que é mimimi e tudo mais, né? E eu queria entrar um pouco agora, a gente mudando um pouquinho a chavinha, para a gente falar de um outro tema que está sendo polarizado aqui no nosso país, que é o lance lá da exploração do petróleo no Amazonas, né? E que a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, dizendo, poxa, tá vendo? Ó, sempre tem os dois extremos aqui discutindo, debatendo, e a gente não consegue chegar num denominador comum que seja benéfico para todos, né? Que todos entendam como importante para o país. Poxa, se ainda tem discussão em cima de racismo, na parte ambiental, então... Essa é uma das dificuldades para que questões como racismo, por exemplo, evoluam para uma solução, né? Tá. Porque a gente tem tanto problema em paralelo acontecendo que um acaba se superpondo ao outro. E aí, no final das contas, a importância que deveria ser dada para um determinado tema acaba se diluindo na energia que você tem que dedicar a outros. Nesse caso específico da exploração do petróleo, para quem não sabe, o IBAMA, na semana passada, recusou o pedido de licença da Petrobras para investigação, nem para exploração, para investigação de campos de petróleo na margem equatorial, que inclusive engloba a foz do Rio Amazonas. Isso. Não dá para a gente entrar no âmbito aqui do estudo técnico e das questões técnicas dizendo se está errado ou correta a decisão do IBAMA, até porque esses estudos invariavelmente são gigantescos, tem muito estudo técnico, eles são sempre muito profundos, não dá pra gente discutir isso em 15 minutos, em 15 horas, em 15 dias a gente... Quem faz geralmente? A empresa Petrobras que faz esse estudo ou é estudo feito em parceria com o governo? Não, na verdade, a Petrobras, a empresa que solicita licença conduz os estudos técnicos. E aí, dentro disso, é uma equipe multidisciplinar, porque tem vários aspectos envolvidos. O argumento, pelo menos que chegou para a imprensa, que chegou através da imprensa, é de que alguns impactos relacionados a esse tipo de exploração não estariam sendo contemplados no estudo da Petrobras. A Petrobras, por sua vez, diz que todas as exigências foram cumpridas. De novo, a questão não é discutir esse processo em si. Eu acho que, de novo, o que a gente enxerga aqui nesse caso é uma colocação de forma antagônica entre a importância da preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, colocando a preservação ambiental como um impeditivo para o desenvolvimento econômico. O que já está mais que ultrapassado, a gente já sabe que não funciona assim. Primeiro que a gente já sabe que não existe atividade humana que não cause impacto. Total. Esse é o primeiro ponto. Então, o que você precisa determinar é o tamanho do impacto e a forma com que você reduz, minimiza os impactos negativos da exploração. Agora, acho que antes disso, o que a gente precisa discutir é de uma forma... Porque senão a gente vai no foco, a gente vai no jogo específico do campeonato espanhol em que aconteceu e deixa de discutir assuntos mais básicos, tá rolando no mais estruturais. Então
Qual é o planejamento estratégico do Brasil para ser um protagonista mundial no desenvolvimento sustentável? Preservar o meio ambiente está mais do que consensuado de que é fundamental e importante. Desenvolvimento econômico está mais do que consensuado de que é fundamental e importante. Não dá para fazer as duas coisas sem que elas estejam integradas, unidas e que a gente encontre um equilíbrio. Isso vale não só para a foz do Rio Amazonas, mas vale para o desenvolvimento das cidades, por exemplo. Né? Então a gente tem discutido hoje se o modelo de crescimento das cidades está viável ou não está viável. Está correto ou não está correto? A gente vê a população adoecendo com poluição do ar, os mananciais contaminados porque existe ocupação irregular, trânsito caótico. Ao mesmo tempo, a necessidade de revitalizar ou recuperar as áreas degradadas e tudo mais, sem fazer com que isso, de fato, impeça o crescimento econômico e faça com que isso volte a ser um jardim do Éden, que não vai voltar a ser. Aí é utopia. Não é? Então, esse equilíbrio precisa ser encontrado e dentro disso tudo, para a gente tentar fazer uma amarra, entra o processo de inclusão. Então, excluir pessoas por conta da cor da pele. Ou condição social. Ou condição social. Ou por condição de gênero. Ou por portadores de alguma deficiência, de alguma necessidade especial. É uma coisa que não faz mais sentido. Está deixando de ir para frente no desenvolvimento dos dois, né? Até no desenvolvimento econômico. Até no econômico e no socioambiental. Ou você vai discutir a importância da inclusão social de um garoto como o Vinícius Júnior, que saiu de uma condição totalmente desprivilegiada e hoje é um protagonista, voltando, meritocrático da história, gerando uma baita riqueza para o clube dele. Ou seja, não faz mais sentido. E o mais engraçado dessa história é que em ambas as vertentes e ambos os extremos, quem tem um discurso mais liberalista fala que a proteção ambiental dificulta o progresso e o lucro das empresas. Do outro canto, na outra margem, quem tem um discurso muito protecionista do ponto de vista ambiental fala que as empresas são as grandes vilãs. E a gente tem percebido que as empresas, pelo contrário, a gente tem conversado com muita gente aqui, já se tocaram e já estão no caminho de fazer a integração do lucro do desenvolvimento econômico delas próprias com a preservação ambiental e o desenvolvimento socioambiental. Então, a gente precisa colocar isso aí como um planejamento estratégico, não só no setor privado, mas também no setor público e a gente discutir isso como sociedade. Porque isso, no final das contas, né, agora apareceram alguns políticos dizendo que a população do Amapá não foi ouvida a respeito da importância da exploração do petróleo. Eu só não sei se ela foi ouvida a respeito da questão social, questão da segurança, do saneamento básico, da distribuição de renda, enfim. Precisa ser ouvido em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Até faço um gancho com o último episódio que a gente teve aqui, falando sobre exatamente isso, né? Verdade. Que o impacto das empresas, né, da iniciativa privada só vai funcionar de fato se a gente ouvir toda a comunidade envolvida, todo mundo que vai ser potencialmente beneficiado com aquelas ações. É isso mesmo. Então, assim, as empresas começam, como você mesmo disse, a ver a necessidade dessa conversa contínua, né, a tudo que envolve, né, não só para lançar produto, não só para lançar algum tipo de inovação, mas para viver socialmente e de maneira ambientalmente positiva com o restante do planeta. Né, é isso aí. Tem muito a caminhar, né? Tem, mas estamos juntos nessa, né? Tamo Depender da nessa. gente, aqui tem microfones e câmeras abertas sempre para esse tipo de discussão. É isso aí. Estamos isso aí, abertos para Flavião. novas ideias. É isso aí. E, gente, quem gostou aí do episódio, comenta aqui, tem alguma sugestão, algum comentário, alguma pergunta para fazer aí pra gente, é só deixar no comentário. E não se esqueça, compartilha com mais gente, assim a galera toda tem acesso aqui aos nossos papos no Para e Ponto. E o mais importante, se inscrevam no canal, acione o sininho também aí da rede social. E estamos lá no Apoia-se, hein? É só clicar no link da descrição. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernini Salles. Esse foi o Para e Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.